Olá, gente, seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é proporcionalidade, ou seja, razão e proporção, um assunto que cai com frequência aí no Enem, em vestibulares e em concurso público. Essa aula nós vamos falar sobre a sua definição. Então bora lá, solta a vinheta e vem comigo. Razão. Dados dois números A e B, com B diferente de zero, o quociente de A sobre B, que pode ser indicado também por A, dois pontinhos B. Ou seja, é uma divisão, né? Está lá no grupo do conjunto dos racionais, ou seja, uma fração. E como podemos enxergar e definir? Olha lá, A está sobre B. Ou seja, o primeiro que fica aqui em cima nós podemos chamar de antecedente. E o que fica embaixo nós chamamos de consequente. Também podemos dizer na fração, né, que o A ele pode ser chamado de numerador. E quem está embaixo nós chamamos de denominador. Certo, gente? Olha lá. E como nós podemos ler essa razão aqui de dois números, A sobre B? Olha lá. Razão de A para B. A está para B e A para B. Nós podemos ler dessas três formas aí, tá bom? Olha lá. Então vamos para o exemplo para a gente entender melhor sobre a razão. Olha lá. Razão de 20 é 15. Olha lá. Temos aqui, gente, uma ordem, certo? Quem vem primeiro? O 20. Então ele vai ficar onde? Em cima. Eu chamo o meu 20 de quem? Antecedente. Ou seja, o primeiro. E 15 é o segundo, ou seja, o consequente, o que vem depois. Então o 15 fica em baixo. Essa aqui é a minha razão de 20 que está para 15. Eu posso simplificar aqui? Posso, né, gente? Então, simplificando, eu posso dividir tanto no numerador como no denominador por um mesmo número, tá? Ou seja, aqui em cima eu posso dividir por 5 e aqui embaixo também por 5. 20 que divide 5 dá 4. E 15 que divide 5 dá 3. Ou seja, então 4 está para 3. Podemos ler também dessa forma. 4 está para 3. Certo? Então, esse aqui é o primeiro exemplo de razão. Olha como é simples, né, gente? Olha lá, bora para o segundo. Razão de 4 e 12. Seguindo a ordem, quem vem primeiro? O 4. Então, ele é meu antecedente. Então, fica o 4 em cima. E quem vem por segundo, quem vem por depois é o 12. Ou seja, ele é o meu consequente. Então, a razão de 4 para 12, podemos novamente simplificar. Aqui em cima eu posso simplificar por 4, embaixo também por 4. 4 que divide 4 é 1. E 12 que divide 4, quanto é, gente? 3. Ou seja, 1 está para 3. Como nós podemos ver aqui, na razão de 1 para 3, ou 1 está para 3, ou 1 para 3, certo? Ou 1 está para 3. Podemos também colocar dessa forma aí, certo, gente? Lembrando, gente, que o B, ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente, tá? Porque se nessa divisão aqui o B for zero, nenhum número é divisível por zero, né, gente? Então, lembrando que tem que ter essa regra aqui, ó. O B ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Olha lá. Então, bora lá para o próximo exemplo. Em um grupo de 60 turistas, vamos logo grifar, né, gente? A parte importante aqui, ó. 60 turistas. Vamos colocar na ordem, né? Um grupo de 60 turistas que visita
o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, havia 36 brasileiros e 24 estrangeiros. Vamos lá de novo. Em um grupo de 60 turistas que visitam o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, haviam 36 brasileiros e 24 estrangeiros. Ou seja, vamos primeiro analisar a questão. Eu tenho um total de quantos turistas? 60. Eu tenho quantos brasileiros? 36. E quantos estrangeiros? 24. É muito importante a gente entender primeiro e grifar aqui esses pontos, esses dados que foram dados na questão. Aí bora lá então para a alternativa A. Qual a razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros? Ou seja, ele quer o número de brasileiros que vem primeiro, ou seja, ele é quem, gente? O meu antecedente, então ele vai ficar em cima. Número de brasileiros, quanto, gente? 36. E o número de estrangeiros, ele quer a razão do número de brasileiros com o número de estrangeiros. O número de estrangeiros vem depois, ele é o que então, meu? Consequente. Ou seja, quantos estrangeiros tem? 24. Podemos simplificar aqui, né, gente? Olha aqui, nós podemos simplificar por 6, em cima e embaixo. 36 que divide 6 dá 6. 24 que divide 6 dá quanto, gente? 4, né? 4. Olha lá, posso simplificar ainda? Posso. Vamos lá simplificar por 2. Em cima e embaixo. 6 que divide 2 dá 3. 4 que divide 2, 2. Isso significa o quê? Essa razão de 3 para 2. Isso significa o quê? Que para cada 3 brasileiros existem 2 estrangeiros. Nós podemos ler dessa forma. Para cada 3 brasileiros existem 2 estrangeiros. Tá, gente? Entenderam? Bora lá então para a segunda alternativa, letra B. Qual a razão entre o número de brasileiros? Olha, ele quer primeiro quem? A razão do número de brasileiros, certo? Então, brasileiros tem o quê? 36. Então, ele fica em cima. Ele é o meu antecedente. Continuando na questão, e o total de turistas? Ou seja, ele quer o total de turistas. É o meu consequente. Quantos turistas? 60, né? No total. Então é 36 por 60. Acabou a questão, posso simplificar, né? Então bora lá. Simplificando por 6 em cima e por 6 embaixo dá quanto? 36 que divide por 6 dá 6. 60 que divide por 6 dá 10. Posso simplificar? Posso. Por 2. 2 em cima e 2 embaixo. 6 que divide 2 dá 3. 10 que divide 2 dá 5. Não tem como simplificar mais, né, gente? Então, essa aqui foi a razão achada. 3 está para 5. O que significa? Que aqui em cima temos os números de brasileiros e embaixo o número total de turista. Ou seja, o número total de turista, para cada 5 turistas, existem 3 brasileiros. Tá? Para um total de 5 turistas, existem 3 brasileiros. Tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. Bora lá então, gente, dando continuidade. Olha lá o próximo exemplo. Em um vestibular para o curso de matemática, participaram 3.600 candidatos. Vamos grifar aqui, ó. 3.600 candidatos para 150 vagas. 150 vagas, certo? Foi dado nesse primeiro parágrafo aqui os dados. 3.600 candidatos para 150 vagas. Agora vamos saber o que ele vai querer na questão. O que a banca quer? A razão entre o número de vagas. Então bora colocar logo aqui, ó. A razão entre o número de vagas e o número de
candidatos e o número de candidatos. Um número de candidatos. Ou seja, ela quer essa razão. Número de vagas pelo número de candidatos. Então vamos colocar os dados, né? Número de vagas. Quantas vagas tem? 150. Para quantos candidatos? 3.600 candidatos. Posso cortar o zero, gente? Posso, né? Então vai ficar quanto? 15 que divide 3.360. Posso simplificar? Posso. Posso dividir aqui em cima por 15 e aqui embaixo também por 15. 15 que divide 15 dá quanto? Dá 1. Muito bem. 360 dividido por 15. Bora fazer lá, ó. 360 que divide 15. Aqui dá por 2, né? 2 vezes 15 dá 30. Para 36 falta quanto, gente? 6. Abaixa o 0. 4 vezes 15 dá 60. Para 60 não falta nada. Então, o que significa que a minha razão achada foi 1 sobre 24 avos, como a gente lê na fração, certo? 1 sobre 24 avos. Então é isso, gente. Olha só, eu fui na ordem que foi dada a questão. Número de vagas e depois número de candidatos. Essa é a razão, número de vagas e número de candidatos. Por isso que nós temos que se atentar bastante no enunciado do problema, tá? Então vamos lá para o segundo enunciado. Então olha lá, vamos dar continuidade. Próximo exemplo. Em um concurso participaram 3.000 pessoas e foram aprovadas 1.800. A razão do número de candidatos aprovados para o total de candidatos participantes do concurso é... Aqui temos a alternativa A, B, C e D, certo? Então bora lá. Primeiro vamos anotar os dados que foram disponibilizados aí na questão. 3.000 pessoas, certo? Participaram. Então 3.000 pessoas participaram, está grifado aqui, e foram aprovados 1.800, tá? Ele deu os dados. Agora o próximo parágrafo, ele vai falar o que ele quer a questão. Então a razão do número de candidatos, ele quer o quê? A razão do número de candidatos ele quer a razão do número de candidatos aprovados para o total de candidatos participantes, ou seja, o total de candidatos participantes. Agora só colocar os dados, certo? Então ele quer essa razão. Razão de número de candidatos aprovados, 1.800. Total de candidatos que participaram do processo, 3.000. 3.000. Tem quantos zero em cima, gente? 2. Então eu corto 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo, numerador e denominador. Então temos aqui 18, razão de 18 para 30. Então posso simplificar aqui em cima por 13 por 3, certo? Dividido 18 por 3 dá 6. 30 que divide 3 dá 10. Posso simplificar ainda por 2 em cima e embaixo. 6 que divide 2 dá 3. E 10 que divide 2 dá 5. Ou seja, a razão que eu achei é 3/5. Qual é a alternativa, gente? Letra B. Letra B. Certo? Fácil, gente, muito fácil. Então a gente precisa interpretar bem e analisar os dados que foram disponibilizados. A resposta praticamente já está aí no problema, certo? Então, gente, por hoje, tá? Finalizo aí sobre razão. A próxima aula nós vamos falar sobre proporção, tá bom? E na terceira aula nós vamos colocar alguns exercícios referentes a esses dois assuntos, razão e proporção, para a gente entender melhor, tá bom? Um abraço, deixe seu like e inscreva-se no canal.